Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos que nos acompanham em nossos estudos para a Escola Dominical. Saudamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora numa quarta lição do segundo trimestre de 2025. Este trimestre segundo, neste ano, tem por tema a vida de Jesus. E isso trazido nas nossas lições, nos baseando nos 4 evangelhos ou nos escritos dos 4 evangelistas, Mateus, também Marcos, Lucas e João. Estamos, como dissemos, na quarta lição, com o título Voz do que clama no deserto. As nossas lições sendo para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Continuando, o nosso texto áureo proposto está em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E o texto áureo agora lemos e diz: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versos 1 e 2. Continuando, a nossa leitura bíblica proposta, alguns chamam de leitura bíblica em classe, está em João capítulo 1, do verso 19 a 28. Esta leitura bíblica, ou este texto bíblico, nós não faremos a leitura agora, porque ele está contida, ou o texto está contido no desenvolvimento da própria lição. E sendo assim, apresentamos por último nosso roteiro da lição, ou o nosso esboço, dentro do mesmo estilo de sempre, nas nossas lições, em que desenvolvemos as lições em 3 subtítulos, sendo que agora o primeiro é o Ministério de João, sua pregação e testemunho. Segundo subtítulo, João batiza Jesus e dá testemunho dele. E o terceiro subtítulo é Prisão e Morte de João e o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus a respeito deste homem, João, conhecido como João Batista. Isso posto, vamos estar considerando que estamos na lição já de número 4 e temos estudado já outras 3 lições. A primeira, uma introdução geral no nosso assunto. A segunda lição já foi a lição de grandes acontecimentos, numa primeira parte, em que tratamos sobre o anúncio da concepção, tanto de João esse Batista, como também do Messias, Jesus o Cristo. Na lição posterior, já temos, ou lição 3,
temos já os grandes acontecimentos na parte 2, que são os nascimentos de João e depois o nascimento de Jesus e mais algum assunto em torno desses acontecimentos. E o tempo passa e João está crescido, Jesus também, e inicia a vida pública, tanto de João como também de Jesus. Na nossa lição, no nosso escrito, temos em tela um texto como introdução e que lemos desta forma: após considerarmos os grandes acontecimentos dos primeiros dias da vida de Jesus, encerrando este período com a observação de que o menino crescia em graça diante de Deus e dos homens, somos levados num salto de alguns anos para o tempo em que Jesus, já adulto, inicia o seu ministério ou vida pública. No entanto, era necessário que o Salvador se apresentasse ao mundo em conexão com o testemunho do precursor, João ou João Batista, que vinha sendo preparado por Deus para esse momento que, embora rápido, seria indispensável para aquela primeira multidão que presenciaria a manifestação de Cristo, ou que presenciaria a manifestação de Cristo e eles pudessem crer nele. Então observem que Deus é cuidadoso em tudo. As Escrituras sempre falaram da vinda do Messias, e no momento começa a falar que tem um que vem antes, e que vai preparar o caminho do Messias. E esse é anunciado nas nossas lições, conforme vimos, lição 2, lição 3, e agora na vida pública, Deus propôs assim, e confirmando as Escrituras, ao momento de João, ao momento de Jesus, estando perto, um falando do outro, testemunho do outro, diante da multidão, para que pudesse então crer que o que foi anunciado, o que João Batista pregava, era de fato o que estava nas Escrituras, e ali entre eles estava o Messias, ou como João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto posto, numa abertura da nossa lição, nós temos então o primeiro subtítulo, o Ministério de João, sua pregação e testemunho. E para isso vamos para um segundo texto que corresponde a um primeiro parágrafo do primeiro subtítulo já anunciado, o ministério de João. Sim, sua pregação e testemunho. E lemos o texto em tela, tirado da nossa lição escrita, após contar como foi o nascimento de João, e que na ocasião seu pai, Zacarias, recuperou miraculosamente a fala e anunciou pelo Espírito de Deus que seu filho seria profeta do Altíssimo, enviado diante do Senhor para preparar o seu caminho, numa clara alusão ao cumprimento da profecia messiânica. Lucas encerra seu relato sobre os primeiros dias de João, observando que o menino ainda João, se fortalecia no espírito e era impelido, conduzido para o deserto, local onde cumpriria o seu ministério.
Notemos, contudo, que, mesmo já tendo o testemunho de seus pais, João Batista, só começou a pregar quando a palavra de Deus veio expressamente a ele. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Assim, iniciando seu ministério, pouco antes de Jesus manifestar-se a Israel, o precursor podia estabelecer a base da sua pregação sobre o fato de que o reino de Deus havia chegado, principiando assim a pregação do Evangelho. Aí está a nossa lição. Lembremos que desde quando se anunciou a concepção milagrosa de João no ventre de Isabel, que até então era estéril e era de idade, e o anjo avisou que ele seria grande diante de Deus, indo à frente daquele que era o Senhor, o libertador, o Messias, o ungido de Deus. Então já tinha esse testemunho. E quando o nascimento de João, lição passada, a multidão que acompanhava os fatos estava admirado. Quem vai ser este homem? Que ainda era menino, porque coisas aconteciam em milagre. É Deus mostrando o precursor, o João, que logo estaria testificando. Mas nesse primeiro assunto, nós temos Lucas no capítulo 1, no verso 76 em diante, registrando isto a respeito de João Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo, Israel, conhecimento da salvação, na remissão, no perdão dos seus pecados, pelas entranhas das misericórdias de Deus, ou do nosso Deus, com que o oriente do alto, ou seja, a luz do alto, a nascente da luz do alto, nos visitou, para alumiar os que estavam em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se, apresentar-se a Israel, a nação chamada por Deus através de Abraão. Observe aí esses fatos. Jesus na quietude de Nazaré e o precursor na quietude do isolamento no deserto. Ele mais ninguém a não ser Deus com ele. E ali, qual foi os ensinos? Qual foi as palavras que vieram inicialmente a João? Só João sabe. Ninguém teve esse testemunho. Mas passando para um registro em Marcos, nesse mesmo assunto que estamos tratando de princípios, está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, remissão dos pecados. Aí está a colocação dos profetas anteriormente e que vamos ainda citar em algum momento à frente.
passando um outro texto, correspondendo ao segundo parágrafo, ainda do primeiro subtítulo. O ministério de João, sua pregação e testemunho, lemos o texto. Reconhecidamente, João não operou nenhum milagre, mas o impacto da sua pregação foi tão grande que não passou despercebido nos evangelhos. Uma multidão concorria ao deserto para ouvir um homem que se trajava e se alimentava rusticamente e que, à maneira do profeta Elias, exortava o povo ao arrependimento com autoridade tal que todos os que o ouviam se batizavam, confessando publicamente os seus pecados e indagando-lhe o que deviam fazer para se salvarem da ira futura. Seu ministério, inclusive, despertou grande expectativa na multidão e receio por parte dos líderes religiosos de Israel, que chegaram a enviar uma comissão até o deserto para indagar e ouvir de João quem realmente ele era. Ao que o Batista respondeu que sua missão era apenas a de preparar o caminho para alguém maior e mais digno do que ele, alguém que traria de fato a salvação e que logo eles conheceriam, pois já se encontrava entre eles. Aí está. Então observemos que João não fez nenhum milagre. Se ele é comparado ao profeta Elias, que já é sabido, e vamos estudar daqui a pouco, confirmando isto, relembrando isto, se Elias fez descer fogo do céu e sinais espantosos que comoveu toda a nação, o João Batista não fez nenhum milagre. Mas, entretanto, a autoridade com que ele falava, a multidão estremecia e vinha temerosa, sim, ao Jordão, ao deserto, para ali, sim, ouvirem aquelas palavras e se aprumarem, se ajeitarem, melhorarem os seus caminhos para a chegada do Messias, que ele dizia, está entre vós. Mas, para nós confirmarmos tudo isso e observar essa grandiosidade que mexia com os povos também em redor, porque vinham gente de muitas nações, e até os grandes, se não iam diretamente, enviavam alguém para tomar informações. E João, falando na necessidade de arrependimento, porque já o Messias estava presente e logo haveria o juízo de Deus. Ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira, a sua lavoura. Ou seja, ele estará no meio do povo e já estava e traria juízo no meio desse povo. E a necessidade era de cada um se arrepender da vida errada que tinham, melhorar os seus caminhos, porque o reino de Deus não viria, como muitos ainda pensam que o reino de Deus vem. O reino de Deus já estava presente, e Jesus disse no seu devido tempo que o reino de Deus está no meio de vós, só que não vem com aparência exterior, pelo que muitos ainda jogam a vinda do reino de Deus para a frente, mas o reino de Deus é presente, e isso desde João Batista. Mas lendo textos bíblicos para nos ajudar nesse processo, João Batista testificando de Jesus. Aí temos Mateus capítulo 3, o verso 1, que diz: e naqueles dias
apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou do Messias, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Notem isso, não era tempo de uma facilidade de comunicação, não existia uma mídia que alcançava todos, era testemunho de cada um com o seu amigo, com o seu próximo, na sua família, nos seus conhecidos, e impactou toda aquela região, e todos temerosos, ou querendo saber qual era a mensagem de Deus, iam a João. E João, pregando: arrependei-vos, voltai-vos para Deus, porque estavam afastados de Deus e de costas para Deus, e batizai, confessando os seus pecados, e recebereis o perdão dos pecados e os dons, que depois Jesus vai colocar, os dons espirituais, os dons do Espírito. Ainda falando nisto, testemunho de João, Lucas capítulo 3, verso 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Aí está. Ou vamos então colocar assim, como que ampliando, né? Vinham as pessoas e cada um na sua classe, no seu tipo de ocupação e de vida, e chegavam: e nós que faremos, né? Aí poderíamos dizer os patrões, os empregados, os casados, os solteiros, os religiosos, os comuns do povo. E João ensinava a cada um a maneira correta de viver, e pronto, estariam dentro do propósito de Deus, com seus caminhos organizados, dentro da lei de Deus, principalmente essa, de amar o próximo como a si mesmo, a necessidade de atender os que têm necessidade. Aí vem a repartição, o dividir os bens, o socorrer os que tivessem necessidade. E isso não é no tempo de Jesus, observe, é antes. O amar ao próximo com a si mesmo e ajudar os necessitados é coisa antiga. E Paulo depois vai dizer, é o princípio da lei, que já estaria com eles por já alguns milênios, talvez 2 milênios, bastante tempo. Mas continuemos apresentando em Isaías capítulo 40, do verso 1 até o verso 9, agora é Isaías, 600 e tantos anos antes de Jesus, pois é, anunciando esse João, agora chamado João Batista. E a palavra que Deus mandou por Isaías, ou que Deus falou na boca do profeta Isaías, é esta: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém,
e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, a disciplina, a correção. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor, Deus, se manifestará. E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor, Deus, que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Observe que palavra claríssima, gloriosa, que Isaías, séculos antes, fala que será a missão do que vem preparando o caminho do Senhor, o seu precursor, João Batista. E João então estaria falando tudo isso, anunciando ao povo a bondade de Deus, a visitação de Deus no seu ungido, no seu Messias, no libertador que enviaria. Nada político, mas libertador da alma. Libertador da alma. Nada de, vamos dizer assim, de dar ao povo uma grandiosidade nesse mundo. Ao contrário, humilhai-vos, porque vocês são perecíveis. A vida é curta, tu és pó e ao pó has de tornar. Vocês são erva, o povo é erva e vai murchar. E toda a sua grandiosidade, riqueza e toda a sua vaidade, soberba e posses estarão perdidas. Então, neste mundo não temos nada para daqui levar para outro lugar. Mas os que cumprem a palavra de Deus, os que andam no caminho de Deus, têm a promessa de existir eternamente. E desde o passado longínquo, tão longínquo, 2000 anos de Jesus agora e mais 700 antes, 2700 antes, quase 3000, palavras claríssimas dessas, para nós entendermos o que Deus estava falando. Então nada da soberba que nós estamos vendo nesse mundo de hoje, esse egoísmo, tudo vem a nós, o importa é nós, é uma ambição sem limite, a avareza, a cobiça, soberba, tudo isso não é nada. Mas os que são aqueles que amam a Deus, ou se chegam a Ele para o servir, obedecendo aos seus mandamentos, promessa de vida eterna. Continuando, ainda em textos bíblicos, olha que fartura de registros nas Escrituras. Agora é o profeta Malaquias, que no capítulo 3, no verso 1, proclamou: eis que eu envio o meu anjo, ou mensageiro, lembrando que anjo significa mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto ou da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Ainda Malaquias capítulo 4, verso 1, porque eis que aquele dia vem,
ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o povo de Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está, palavras claras da missão de João Batista. Sim, ainda continua as Escrituras. Agora em João, o Evangelho segundo escreveu João, quando no capítulo 1, verso 19 em diante, ele proclama: e este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Verso 22. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, citando Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Aí está o testemunho de João a respeito de Cristo Jesus. Ele é maior, ele é antes de mim, porque ele era Deus, vivia com Deus. No princípio Deus o gerou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei o que quiser, né? E Jesus, consumando tudo, vai receber todo o poder dado pelo Pai, nos céus e na terra. Aí está João Batista pregando e anunciando. Aqui é interessante destacar que a preocupação dos que vinham é: você é o Elias? Porque entendiam que o que vinha falar do Senhor Deus seria como Elias voltando. Aqui é um equívoco, não é o Elias. É alguém no espírito, virtude, poder, autoridade do antigo profeta Elias, que foi arrebatado para os céus. Não é o Elias voltando. Então ele disse: não sou Elias. Ele perguntou: então você é o profeta? Aí eu pergunto: o que é isto? Aí estão fazendo menção àquilo que Moisés disse no final da sua vida, lá em Deuteronômio, dizendo: mas Deus vai enviar um profeta como eu,
no sentido de líder e guia do povo na trajetória deste mundo. Só que a ele vocês têm que ouvir, porque quem não o ouvir vai ser extirpado do povo de Deus. Porque quanto a Moisés, líder com grande autoridade e sinais, o povo já desobedecia e já afrontava, e até mesmo quiseram apedrejá-lo. Agora, com o Messias, é um profeta como eu, guia do povo. Só que a ele vocês têm que ouvir, porque se não ouvir, ou se rebelar contra ele, pronto. Ou seja, Moisés era líder, mas o que viria seria muito maior, diante do qual deveria ter todo o cuidado e temor. Mas continuemos. Vamos agora para o segundo subtítulo: João batiza Jesus e dá testemunho dele. E temos um primeiro texto desse segundo subtítulo em tela que diz: não sabemos exatamente por quantos dias ou meses João pregou até que o próprio Jesus viesse ter com ele junto ao Rio Jordão para ser batizado. O que sabemos é que ele João inicialmente resistiu à ideia de batizar Jesus, reconhecendo que ali, em Jesus, estava aquele que era maior e mais digno do que ele, e expressou-se: eu careço, eu preciso ser batizado por ti. Mas resignou-se a fazer conforme o Salvador Jesus lhe pedira, ao receber a resposta de que era necessário que assim se procedesse para que toda a justiça de Deus fosse cumprida. Pronto, ele vai batizar Jesus. E o texto diz: pois, embora fosse realmente maior que João, convinha que Jesus se submetesse ao conselho de Deus, que demandava a submissão ao batismo de João, demonstrando assim sua total obediência ao Pai. Este passo foi tão importante na vida de Jesus que os 4 evangelistas relatam que, saindo ele da água, após ser batizado, recebeu notável testemunho do próprio Deus, que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou tenho prazer. Pronto. E sobre isso nós temos, propondo aos que vão utilizar esta lição, professores ou estudiosos, Mateus capítulo 3, verso 16, que diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou tenho prazer. E isso João Batista viu. Quem mais? Os seus discípulos viram. Quem mais? A multidão que estava ali com João no deserto, porque muitos vinham de contínuo a João para ouvir as suas palavras, e impactados, convencidos da necessidade de melhorar os seus caminhos, iam às águas do batismo como que para se lavarem da vida antiga e viverem uma vida nova no temor de Deus e nos seus mandamentos. Observe bem, então, a conexão, o ajuntamento, o anunciador, o precursor e o Senhor. Aquele que seria depois o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o testemunho diante de tanta gente. Mas lendo mais um pouquinho, Isaías 42, lá em Isaías, voltamos 700 anos antes de Jesus, o verso 1: eis que aqui, ou eis aqui, o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará,
nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Maravilhoso, como que Deus falava antes, prenunciando fatos que ninguém conhecia. E no particular desse verso 4, de Isaías 42, quando se conhecia só aquele mundinho antigo, África, Ásia e a Europa, onde na Ásia, no Oriente Médio, estava a nação de Israel, ainda que dominada pelos romanos, mas era povo de Deus. Vem essas palavras e fala da missão e comportamento de Jesus. Não veio para destruir, acabar de matar aquilo que estava ruim, não, mas veio para trazer cura. Não quebraria a cana trilhada. E observe bem, faria sim, traria o juízo. Não apagaria o pavio que ainda estava fumegando. Na nossa linguagem, ainda vai limpar o pavio e soprar, e vai ter vida útil esse pavio, as nossas vidas. A isso que ele se refere, veio para curar os enfermos. E conduzi-los no caminho da saúde espiritual. Se tinha curas físicas, tinha a cura espiritual, que era a mais importante que ele vinha trazer. Aqui está o testemunho de Deus por Isaías, que Jesus seria cheio do seu Espírito, e entre os gentios ele estaria operando coisas grandes, assim como para o seu próprio povo Israel. Posto isto, avançando nesse ainda segundo subtítulo, João batiza Jesus e dá testemunho dele, temos o capítulo 2, ou um segundo parágrafo que nos diz, está em tela: este sinal foi de especial importância para João, pois testificando Deus que ali estava aquele que tanto o profeta como a multidão por ele batizada esperavam, agora ele mesmo passou a apontar Jesus. Todas as vezes que o avistava, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Se apontava Jesus como o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, também o apontava como sendo o Filho de Deus, no intuito de direcionar seus ouvintes para ele, para Jesus. E lembrando alguns dos seus discípulos, enciumados, ao ver a multidão abandonando o Mestre para seguir Jesus, que ele, João, não era o Cristo, mas veio para dar testemunho e apontar para todos o Cristo, quando esse chegasse. E ele havia chegado. E João Batista os preparou para testemunhar o fim do seu próprio ministério. Ou seja, ele veio para conduzir o povo a Jesus. Ele não veio para atrair o povo para ele. Houve a atração inicial para ouvirem o testemunho. O Messias chegou. O reino de Deus está no meio de vós. Ele vai operar tudo o que é necessário para a salvação de vocês. E quando ele viu Jesus, começou a apontar: eis o Cordeiro de Deus, eis aí o Filho de Deus. E pronto. E aqueles que ouviram, entenderam. Ele pregou falando dele, e que ele é a salvação. Deixaram João, os seguidores de João, muitos deixaram João e passaram a seguir Jesus. É o que ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. E assim o testemunho de João, outra vez, nós vemos em João capítulo 1, verso 29 em diante. No dia seguinte, João viu a Jesus
que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. É a missão de João: anunciar Jesus, apontar Jesus, para que os que o ouviam deixassem a ele e seguissem aquele que é o maior, o poderoso, que não batiza com água, mas batiza com o Espírito Santo, com vida em abundância, e dá vida com abundância, ou seja, a vida eterna. Aí está o testemunho de João, de muitas formas. Nós temos depois João Evangelista, escrevendo de João Batista, o que temos no capítulo 3, verso 26, outro texto que há ponto ser interessante considerar na sala de aula. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí está, testemunho de João, conhecendo a sua missão e se detendo nela. Houve um tempo que clareava grandemente, mas chegou uma luz maior, a do Senhor Jesus. E ele se recolhe na sua humildade e, como que se dissesse aqueles que o apertavam e que cobravam que ele estava perdendo os discípulos, como que dizendo a ele: vocês não vão também? Pode ir, porque é ele que é o Salvador e não eu só o anuncio aos outros. Muito bem, e com isso podemos avançar na nossa lição para o terceiro subtítulo, que é prisão e morte de João e o testemunho de Jesus. Agora é Jesus que, na morte de João, ou em terminado o seu ministério, vai trazer palavras de testemunho, reconhecendo e falando para os que o seguiam que João cumpriu a sua missão certinho. E vamos ver então um primeiro texto desse terceiro subtítulo, prisão e morte de João e o testemunho de Jesus. Um texto correspondente ao nosso primeiro parágrafo no nosso material escrito. Os 4 evangelhos mencionam o fato, mas é Marcos quem mais apresenta detalhes sobre as circunstâncias que levaram à prisão e execução ou morte de João Batista. Dentre todas as repreensões que as perversidades
de Herodes haviam recebido por parte de João Batista, a que levou o tetrarca a aprisionar o profeta foi a denúncia contra a sua união ilícita com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Ao que tudo indica, o governante agiu por incitação da mulher ofendida, pois no que lhe dizia respeito, apesar de das suas maldades, Herodes temia o profeta e o tratava com deferência. Contudo, o tempo passou e, por ocasião de sua festa de aniversário, deixando-se levar pelos encantos da filha de Herodias, o tetrarca fez um juramento precipitado. Em consequência disso, viu-se constrangido a entregar o que lhe fora pedido pelas duas mulheres, a cabeça de João Batista. Aí está o fato. Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes, e ele, então, se une com a sua cunhada, adultério. E João censurou isso. Ou seja, isso é errado. Quem dera que muitos atentassem para isso, num tempo que é fácil dissolver, cancelar, anular o casamento, ou dar por encerrado para outras uniões, que em Lucas capítulo 16, tal qual João Batista, Jesus disse: quem deixa a mulher para casar com outra, adultera, e quem casa com a dispensada ou separada do marido, adultera também. Por acaso a lei de Deus mudou? Se João vivesse em nosso tempo, muitos não seriam talvez censurados? Mas Herodes ouviu. E o texto que conta esse assunto, ou que registra isso, Marcos, no capítulo 6, o verso 17 em diante. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir irmão de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não la quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e puseram num sepulcro. Aí está. Estamos ainda no terceiro subtítulo, prisão e morte de João. Foi assim que João terminou o seu ministério, dando também, não só a sua vida, ou o seu viver dos tantos anos que viveu,
sempre só à disposição de Deus, mas agora encerrou e, como um mártir, teve a honra de morrer pelo nome e pela causa, o ministério que lhe foi confiado, anunciar Jesus e declarar ao povo os seus erros e sempre exortando-os a mudar a forma de vida, melhorai os vossos caminhos. Passando agora a um segundo parágrafo, o novo texto em tela nos diz: embora encerrado dramaticamente o ministério de João, recebeu testemunho de Cristo, que a seu respeito disse que ele não era apenas um profeta, como os que já haviam falado antes dele, mas o próprio anjo do Senhor, cuja vinda prenunciava a chegada do reino de Deus, e a do anjo do concerto ou da aliança, o próprio Cristo, conforme a profecia. Com estas palavras, Jesus repreendeu a multidão que nutria dúvidas com respeito à sua pessoa, esquecendo a grande alegria, expectativa e anseio pelo reino de Deus que a pregação de João havia produzido nos corações como de uma luz em lugar escuro, ou a contradição daqueles que não receberam nem João e nem Jesus, pelos motivos mais contraditórios. Mas, vamos ver, nós temos o texto de Mateus capítulo 11, o verso 7, quando então, sim, Jesus fala de João Batista. Até há pouco, João Batista que falava de Jesus. Agora, Jesus vai dar testemunho de João, um profeta, agora morto, mas que cumpriu tudo o que estava previsto. E aqueles que o ouviram, e que comovidos mudaram de vida pela exortação do próprio João Batista, aí entenderam que fizeram bem em atentar à chamada, à exortação que João lhes tinha feito. Mas o texto, Mateus capítulo 11, verso 7, vamos estar lendo, e diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer as tubas a respeito de João. Primeiro os que vieram falar de João, ou trazer alguma mensagem de João, ouviram de Jesus a resposta e foram embora. E Jesus agora começa a falar a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores.
mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, vem João de um jeito, em muita humilhação, humildade, mas poder e autoridade de Deus, e trazendo para o povo o bem, anúncio do reino dos céus presente, e a oportunidade de alcançar o perdão dos pecados e a vida eterna, no Messias que já era ou estava entre eles, não ouviram. Vem Jesus, bem amigo, chegando aos publicanos e pecadores, e fazendo bem para todos, com milagres e milagres, trazendo cura às suas enfermidades, aos seus problemas físicos, às suas lesões graves, como mudez, como cegueira, paralisia, morte, opressão do demônio e tanta coisa, e não querem Jesus também. Então, o que mais Deus vai fazer? É por isso que Jesus disse: se eu não viesse e não fizesse entre vós os milagres e sinais que fiz, poderiam ter alguma desculpa, mas agora não tem mais desculpa, porque Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de poder e graça, sim, como unigênito, o Filho único, gerado do Deus Altíssimo. Como que o mundo vai ser salvo não aceitando Jesus pelas muitas variadas, multiformes manifestações da bondade, benignidade, misericórdia e longanimidade de Deus? Aí está o alerta para todos nós. E concluindo a nossa lição, essa lição de número 4, voz do que clama no deserto, o ministério de João está intimamente ligado à vida de Jesus, pois ele resumiu toda a lei e os profetas no seu poderoso testemunho de que as promessas de Deus haviam se cumprido, e inequivocadamente apresentou Jesus como aquele cuja expectativa da manifestação haviam alimentado nos corações dos seus ouvintes, aqueles para quem deveriam dirigir todos os seus anelos e esforços, se realmente desejassem ter parte no reino dos céus que havia chegado. Aí está, João anunciando: eis o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, o Libertador e tanta coisa. E depois Jesus se manifesta do mesmo jeito de João: é necessário vocês se arrependerem dos seus erros, voltarem-se para Deus, e, sendo batizados para perdão dos pecados, recebereis o Espírito Santo. Ou, outra palavra que Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, enfermos, ou em qualquer situação dificultosa, seja física, financeira, seja familiar, seja trabalhista, seja na sua alma, vinde a mim, e achareis o descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas. Aí está para nós o apelo de Deus para nos fazer o bem, porque Deus não precisa de nós, mas por amor, misericórdia, bondade, Ele continua anunciando às gerações, uma após outra. Uma geração vai e vem outra, e Deus manda emissários à humanidade, e com a mesma mensagem de João Batista e dele Jesus, que também foi e é a mensagem dos profetas e os que estão enviados pelo mundo todo: ide e pregai o meu evangelho, anunciai a chegada do reino de Deus. Isto posto, lembremos que a nossa lição número 4, voz do que clama no deserto, nós discorremos através de 3 subtítulos: o ministério de João, sua pregação, seu testemunho. Um segundo subtítulo: João batiza Jesus e dá testemunho dele. Terceiro subtítulo: prisão e morte de João e o testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Esta é, ou foi, a 4ª lição deste segundo trimestre de 2025.
tratando da vida de Jesus. E assim, lembremos do texto áureo, naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista já passou, Jesus já cumpriu o seu tempo na carne entre nós. Os apóstolos já foram, mas continua a mensagem através daqueles que Deus ainda envia a todos nós. Naqueles dias, ou como naqueles dias, hoje, há a pregação do Evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude.
Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.